Assim diz a palavra do Senhor. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam a libertinagem a graça de Deus, a graça de nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os quais não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo grande dia. Atenção ao versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se integrado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Amém. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, nós hoje encerraremos esse tema que iniciamos há 15 dias, os riscos da apostasia. É o nosso tema que temos trabalhado nessas últimas quintas-feiras, os riscos da apostasia. E hoje, de fato, à luz de Judas 1, versículo 7, nós iremos meditar sobre a terceira e última parte deste assunto. Amém? Não é sem motivo que nós temos estudado a carta de Judas no nosso culto de doutrina, amados irmãos. Não é sem motivo. Na verdade, essa é uma preocupação real no coração, que está no coração do pastor dessa igreja, ou seja, esse que vos fala. Combater o falso evangelho tem sido uma preocupação, um interesse que nós temos mantido logo no início desse ano. Isso tem um porquê. Veja a história da nossa igreja. Nós somos uma jovem congregação que temos aí 5 anos de existência, e veja aqueles que estiveram conosco, ou que estavam conosco no início, no nascedouro dessa igreja. Muitos deles não estão mais aqui. A maioria daqueles que estiveram conosco no início, migraram de uma outra denominação, de uma outra igreja, tinham outros costumes, uma outra liturgia, outras doutrinas, uma outra teologia, uma outra forma de conceber o evangelho e a vida cristã. E à medida que nós começamos a mostrar como era a igreja presbiteriana, muitos ou alguns deles não se adequaram e não estão mais aqui conosco. E de fato, nós como igreja presbiteriana somos a igreja mais diferente que existe na região. Nós somos uma igreja tradicional. Nós somos uma igreja que crê que a salvação é obra exclusiva de Deus. Nós somos uma igreja cuja a liturgia de culto é dirigida pela palavra do Senhor. Nós prezamos pelo culto racional, um culto que novamente é direcionado pelas Sagradas Escrituras. Nós, irmãos, pregamos o Evangelho. A nossa mensagem, a nossa pregação é expositiva na maioria das vezes. É centrada, tem o objetivo de nós entendermos e analisarmos
aquilo que Deus disse, não estamos aí preocupados com novas revelações ou novos insights. Essa é a igreja presbiteriana. E de fato nós não estamos preocupados em atender aos anseios do público, mas o nosso interesse, irmãos, é tão somente agradar ao Senhor e adorá-lo da forma que Ele prescreveu. Infelizmente, outras igrejas não são assim. Outras igrejas, irmãos, têm o seu foco em agradar as pessoas, mesmo que isso signifique negar ou se distanciar daquilo que a palavra de Deus diz. Outras igrejas têm o seu foco em atender aos anseios da sua membresia, mesmo que isso signifique se desviar das verdades das Sagradas Escrituras. E Judas, há 2000 anos aproximadamente, denunciou essas igrejas e esses líderes. E hoje, irmãos, esse permanece sendo o nosso propósito, e é por isso que nós abrimos esse ano 2024, com esse objetivo em mente: alertar o povo de Deus, para que nenhum de nós seja mais um a cair nas artimanhas e armadilhas dos mercadores da fé, dos propagadores do falso evangelho. Amém? Esse é o nosso objetivo nesse ano, esse é o nosso objetivo mais uma vez nessa noite. E para nós atingirmos tal meta, nós iremos dividir a mensagem de hoje com os mesmos 3 tópicos da mensagem da última quinta-feira. Ok? Serão os mesmos 3 tópicos que na verdade são 3 perguntas. Tente observar isso. Em primeiro lugar, a pergunta será: qual é o sentido do texto? Qual é o sentido do texto? Em segundo lugar, nós vamos tentar responder a questão: qual é a mensagem do texto? E finalmente, amados irmãos, nós veremos qual é a aplicação do texto. Primeiro, qual é o sentido, depois qual é a mensagem e finalmente qual é a aplicação. Você muito provavelmente percebeu que as 3 palavras centrais da nossa mensagem é sentido, mensagem e aplicação. E a minha oração, amados irmãos, é que Deus, mais uma vez, fale poderosamente aos nossos corações. Amém? Os riscos da apostasia, a parte final, é o nosso tema de hoje. Então, queridos, a pergunta do nosso primeiro tópico é esta: qual é o sentido do texto? Qual é o sentido do texto? E eu preciso confessar a vocês que esta nunca foi uma preocupação em meu coração. Que de fato este assunto sempre foi algo que para mim era muito claro. Nunca para mim esta foi uma questão que me gerou dúvidas. E hoje ainda não gera dúvidas, para deixar isso bem claro. Mas depois de ler diversos comentaristas, eu percebi, irmãos, que o sentido de Judas 1, versículo 7, o significado do texto que Judas escreve nessa passagem, é um assunto de bastante debate entre os estudiosos bíblicos. Então eu tenho aqui, queridos irmãos, o interesse de equipar você, municiar você quanto a esse assunto, para que nós possamos refutar, contestar, aí pelo menos 2 posições concernentes a esse texto, e depois de contestar essas 2 posições, nós iremos estabelecer aquela que é a posição tradicional da nossa igreja com respeito a essa passagem bíblica, ok? Então, em primeiro lugar, e esta é uma posição que nós refutamos, àqueles
que simplesmente esquecem, jogam fora aquilo que Judas diz aqui no capítulo 1, versículo 7, e argumentam que os pecados de Sodoma e Gomorra nada tem a ver, ou pouco tem a ver com os pecados de cunho sexual. Todos entenderam? Há estudiosos que dizem que não. Os pecados de Sodoma e Gomorra são de outra ordem. São outros. A causa do juízo, da destruição, da condenação destas duas cidades e das cidades circunvizinhas é de outra ordem e nada tem a ver com os pecados sexuais. E muitos deles, inclusive, usam um texto, anote esse texto aí, de Ezequiel 16, versículos 49 e 50, para justificar que Sodoma e Gomorra foram destruídas pelos pecados de orgulho, soberba e injustiça social. Orgulho, soberba, injustiça social, Ezequiel 16, 49 e 50. Ok? Vejam, amados irmãos, boa parte dos comentaristas que sustentam essa tese são aqueles que tentam minimizar a gravidade, ou então normalizar o pecado sexual, principalmente o pecado homossexual dentro das nossas igrejas. Infelizmente, nós vemos um crescimento no número de igrejas que têm cada vez mais aceitado essas práticas, esses erros no meio do povo do Senhor. E é por isso que essas pessoas tentam aí desconectar, desassociar o pecado sexual, principalmente o pecado do homossexualismo, como a causa da condenação, do juízo de Deus contra as cidades de Sodoma e Gomorra. Entretanto, e é isso que nós estabelecemos aqui, a Bíblia ensina claramente o quê? Sodoma e Gomorra foram condenados pelo Senhor por causa do pecado sexual, novamente, principalmente o pecado do homossexualismo. Isso é claro, irmãos, essa é a posição tradicional da Igreja do Senhor. Existe uma segunda posição entre aqueles que tentam explicar as palavras e o significado do texto de Judas 1:7. E aqui eu peço para que você, olhando para o texto, destaque essa expressão aqui. Outra carne. Você consegue encontrar no versículo 7 essa expressão outra carne? Ok? Destaque então essa expressão. Isso porque, irmãos, muitos comentaristas entendem o seguinte, que essa expressão aí, outra carne, se refere à tentativa dos homens de Sodoma e Gomorra manter relações com os anjos. Todos nós conhecemos a história. Está registrado em Gênesis, capítulo 18 e 19. Outro texto para você anotar. Gênesis, capítulos 18 e 19. Então, para eles, a outra carne que Judas utiliza, a expressão outra carne que Judas utiliza aqui nesse texto, se refere, por assim dizer, porque anjo não tem carne, né? Mas para eles, a expressão outra carne refere-se, por assim dizer, à carne dos anjos. Seria uma carne diferente da carne humana. Todos entenderam? Ok, vamos nos lembrar da história, certo? Em Gênesis 18 e 19, o clamor em decorrência dos pecados de Sodoma e Gomorra, por assim dizer, sobem até os céus. Deus envia 2 dos seus
anjos para averiguar a situação. Depois que eles falam com Abraão, depois que fica constatado que naquelas cidades não existiam nem sequer 10 justos. Vocês lembram da história? A oração, o pedido de Abraão, se tiverem 50, se tiverem 35, 30, não tinha nem sequer 10 justos. Esses anjos se dirigem para Sodoma. À noite, Ló os convida para que eles passem aquele período em sua casa, antes que chegue a hora deles dormirem. Todos os homens de Sodoma cercam a casa de Ló e tentam abusar sexualmente daqueles anjos. E aí, esse grupo de comentaristas argumenta, está vendo? O pecado de Sodoma não era necessariamente o pecado homossexual, mas era a tentativa de manter relação com os anjos. Mas uma leitura, irmãos, eu não sei se deu tempo de você abrir em Gênesis 18, 19, mas uma leitura apenas do texto refuta e resolve toda essa questão. A pergunta é a seguinte, eu estou dando você a oportunidade de abrir em Gênesis 18, 19. A pergunta é a seguinte: será que os homens de Sodoma, por exemplo, sabiam, estavam conscientes que Ló recebeu em sua casa anjos? Essa é a pergunta. E me permitam, para resolver e responder essa questão, ler o texto de Gênesis 19, versículos 4 e 5. Diz assim, você vai entender. Gênesis 19, versículos 4 e 5. Mas, antes que se deitassem os homens daquela cidade, está falando aqui dos homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram, atenção à pergunta, onde estão, o quê? Os homens que à noitinha entraram em tua casa, trazei-os fora a nós para que abusemos dele. Você percebeu a pergunta dos homens de Sodoma? Onde estão os homens? Eles não tinham consciência de que Ló havia recebido em sua casa anjos. Para eles, aqueles dois eram apenas homens. E de fato, o texto de Gênesis 18, 19, refere-se a esses dois seres angelicais como anjo apenas 2 vezes. E em pelo menos 6 vezes, eles são descritos como homem. Nós sabemos que são anjos. Os habitantes de Sodoma não sabiam, para eles eram homens. Está resolvida essa questão, irmãos? Então, vamos aqui, depois de refutar essas 2 posições. Quais posições, pastor? Tanto aqueles que tentam argumentar que os pecados de Sodoma e Gomorra nada tem a ver com pecados sexuais, e tanto aqueles que dizem que a expressão outra carne, que aparece aí em Judas 1,7, se refere à tentativa dos homens de Sodoma e Gomorra manter relações sexuais com anjos. Depois que nós refutamos isso, nós precisamos estabelecer a posição oficial e tradicional da nossa igreja, ok? A pergunta é essa, pastor, o que é que significa essa expressão outra carne? Né? É interessante essa expressão outra carne que aparece aqui em Judas 1,7. Veja, amados irmãos, em Gênesis 1 e 2, Deus criou homem e mulher. Em Gênesis 2 não há dúvida. Deus criou a mulher para o homem. E por inferência nós podemos também dizer, sem prejuízo algum, que o homem também, Deus fez o homem também para a mulher. Homem e mulher. Mulher e homem. Essa é a relação
natural, estabelecida por Deus. Tudo que for diferente disso é aquilo que Judas chama aqui de outra carne. Está claro isso? Tudo que for diferente disso é aquilo que Judas chama de outra carne. Pastor, o que é que significa outra carne? É qualquer relação antinatural, é qualquer relação que vá além, que fira aquela que foi estabelecida por Deus em Gênesis 1 e 2. Simplesmente isso que o texto diz. E isso inclui, obviamente, o pecado do homossexualismo. Ok? Então, explicadas essas primeiras questões, eu peço para que você gentilmente olhe novamente para o nosso texto. E aqui nós vamos destacar alguns detalhes importantíssimos. Agora vai ficar muito claro o sentido. Essa é a pergunta do nosso primeiro tópico. Qual é o sentido do texto? E agora nós vamos estabelecer o sentido, destacando aí os detalhes desse texto. Amém? O texto começa assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Talvez a única dúvida aqui era que cidades era essa, né? Anote esse texto aqui, ó. Deuteronômio 29, versículo 23. Lá nós vamos encontrar as cidades de Admar e Zeboim. Admar e Zeboim eram as cidades circunvizinhas a Sodoma e Gomorra, e que também receberam o juízo e a condenação do Senhor. Eu disse Deuteronômio 29, versículo 23. Continuando, o texto também diz, o texto prossegue dizendo que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, conforme nós acabamos de ver, isso aqui se refere aos pecados sexuais dessas cidades, principalmente o pecado homossexuais. O texto prossegue dizendo, são postas como exemplo. No original, essa expressão aí, são postas como exemplo, era utilizada para descrever uma comida que era posta sobre a mesa perante os convidados, ok? Ou então essa expressão era utilizada nos tempos antigos para descrever um cadáver que era colocado no enterro perante os olhares daqueles que estavam ali presentes. Então, o sentido aqui é que a condenação do Senhor sobre a cidade de Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas era do conhecimento geral de todos, ok? E finalmente o texto termina dizendo do fogo eterno sofrendo punição. Veja, amados irmãos, existia uma punição literal, por assim dizer, física, que estas duas cidades receberam, que foi quando Deus fez chover fogo e enxofre sobre elas. Mas perceba também que existiu e existe uma punição espiritual, uma condenação eterna contra os iníquos habitantes dessas cidades, que é a condenação do fogo eterno, como diz aqui o texto. Então, amados irmãos, este é o sentido de Judas, versículo 1, ou capítulo 1, versículo 7. A cidade de Sodoma e Gomorra, Admar e Zeboim, foram condenados por causa do seu pecado sexual. E este pecado é do conhecimento de todos. E além do pecado físico, literal, se abateu sobre elas também. O pecado espiritual, ou a condenação espiritual, a condenação do fogo eterno. Está claro o sentido de Judas, capítulo 1, versículo 7? Amém? Bem claro, né, irmãos? Superada essa primeira questão, prosseguindo na nossa mensagem, o segundo tópico, a segunda pergunta que nós temos que encarar nessa noite é essa:
Qual é a mensagem do texto? Nós acabamos de entender o sentido, apenas o sentido. Mas aqui há uma mensagem do Senhor dentro daquilo que Judas, ou através daquilo que Judas escreve nesse versículo. Eu peço para que você gentilmente volte o seu olhar para o versículo de número 4. Você está com a sua Bíblia aberta em Judas capítulo 1. Eu peço para que você gentilmente volte o seu olhar para o versículo de número 4. Porque nesse versículo Judas descreve, apresenta 3 características dos falsos profetas que estavam atuando naquele tempo. E apenas um aqui nos interessa nessa noite, ok? Tente encontrar essa frase no versículo 4. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Encontrou? Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Essa é a característica dos falsos profetas que nos interessa para essa noite. Lembremos-nos, irmãos, daquilo que temos estudado até aqui em Judas. Judas escreve essa carta com o propósito de denunciar os falsos profetas, os falsos apóstolos, falsos mestres, aqueles que nós temos chamado de mercadores da fé e que estavam pregando o falso evangelho. Veja, este era um mal que começou a aparecer no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor, desde os seus primeiros anos de existência. Tanto é que quando nós estudamos Apocalipse, é nos apresentado 7 igrejas, dentre as quais 3, a saber, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, estavam enfrentando esta situação. Falsos profetas pregando o falso evangelho. Este, irmãos, é um mal não apenas presente no nosso século, mas presente no primeiro século da nossa era. E Judas escreve aqui esta carta com esse objetivo de fazer essa denúncia, de alertar o povo de Deus com respeito a essa questão. Quando nós avançamos para os versículos 5 a 7, Judas tem aqui o objetivo de nos mostrar, na verdade, de exemplificar qual é o tipo de condenação que está reservado para estes mercadores da fé. Nós temos estudado isso, irmão, nas últimas quintas-feiras. Veja, no versículo 5, usando o exemplo de Israel, relatados aí em Números 17 e 18, a condenação é destruição. Você percebe isso? Judas está respondendo à pergunta: qual é o tipo de condenação que está reservada para os falsos profetas, e utilizando-se aí do exemplo de Israel, conforme relato de Números 17 e 18, Judas diz que a condenação reservada para estes é destruição. No versículo 6, agora usando o exemplo dos anjos, Judas diz que a condenação é trevas, algemas eternas e juízo do grande dia. Você percebe isso? E agora no versículo 7, perceba que a condenação que está reservada para os mercadores da fé, estes que atuam ontem, hoje e amanhã, é fogo eterno. Esta, irmãos, é uma das mensagens de Judas, descrever qual é o tipo de condenação que está reservada para estes que pregam o falso evangelho. Mas nesse momento, existe uma pergunta que requer a nossa reflexão e necessita de uma resposta. É a mesma pergunta que nós temos feito, irmãos, para os exemplos do versículo 5, 6, e nós vamos fazer novamente para o exemplo do versículo 7. E a pergunta é essa: por que Judas utiliza-se do exemplo de Sodoma e Gomorra e não outro?
Porque Judas utiliza-se do exemplo de Sodoma e Gomorra e não outro. E veja, aqui há um grande alerta e uma mensagem do Senhor para o povo de Deus. Conforme nós já observamos, não há dúvidas que o pecado de Sodoma e Gomorra é de cunho sexual, principalmente o pecado da homossexualidade, o homossexualismo, ok? E uma observação, irmãos, que Judas requer de nós é exatamente essa: como os pecados sexuais andam de mãos dadas com o falso evangelho. É isso que Judas quer mostrar aqui para a gente. Como os pecados sexuais andam de mãos dadas com o falso evangelho. Isso, irmãos, é algo que não nos assusta mais, mas, não obstante, continua entristecendo os nossos corações. É perceber o quanto esse pecado está ainda presente na vida daqueles que se apresentam como líderes de igreja. Na vida daqueles que se apresentam como pastores escolhidos por Deus, no meio de supostas igrejas que para elas estão servindo ao Senhor. Isso, irmãos, não nos assusta mais, mas que não obstante continua entristecendo o nosso coração. O que, pastor? Notícias de líderes que estão aí envolvidos com práticas sexuais ilícitas e que traem as suas esposas. O que nos entristece, pastor? Notícias de que supostos ministros de louvor estão vendendo a sua honra em troca de oportunidade em determinados eventos. O que nos entristece, pastor, é a notícia de que supostos líderes estão inundados na prática da prostituição. Alguns envolvidos, inclusive, em pedofilia. O que nos entristece é o que, pastor? São notícias de que aqueles que deveriam pregar e incentivar o povo de Deus para se manterem fiéis à vontade do Senhor, estão dando um mau exemplo. Estão, inclusive, usando a sua posição de liderança para despertar nos membros das igrejas, nas irmãs, sentimentos lascivos. O que nos entristece, irmãos, é sabermos de que pessoas estão inundadas em práticas imorais, como aquelas que Judas denuncia aqui. Líderes de louvor que cresceram na igreja, que fizeram fama, ganharam dinheiro no meio do povo de Deus e que agora estão seguindo atrás de outra carne, conforme Judas diz aqui. É isso que nos entristece. É saber que famílias, casamentos estão sendo destruídos. É que jovens não querem mais ouvir falar de Deus, igreja, de evangelho, porque foram abusadas por esses falsos profetas que também mantêm práticas sexuais reprovadas pelo Senhor. É isso que nos entristece. E é essa a denúncia que Judas faz aqui. Judas literalmente coloca o dedo sobre essa questão e alerta o povo de Deus quanto a isso. O que nos entristece, amados irmãos, é saber também, é ter notícia de que igrejas aceitam, toleram, colocam por debaixo dos panos os pecados dos seus líderes. Porque, ora, veja, eles, na mente de tantos, são homens de Deus, né? São intocáveis.
O que nos entristece, irmãos, é saber que vários líderes acham que Deus está fazendo aí vista grossa, está aceitando seus pecados sexuais, porque eles estão dando resultado, a igreja está crescendo, as pessoas estão vindo, eles estão pregando a palavra e Deus está aceitando, e não está. Judas denuncia essa questão. Mas existe, irmãos, uma outra mensagem aqui nesse texto. E no meu entender, essa é a principal mensagem. A principal mensagem do Senhor, aqui no texto de Judas 1, versículo 7, é essa. Deus irá punir a seu tempo aqueles que estão enganando o seu povo e aqueles que estão trazendo práticas imorais para dentro do rebanho do Senhor. Deus irá puni-los. Não ficarão sem a justa punição, sem a justa condenação do Senhor. Deus é pelo seu povo, pela sua igreja, e não tolerará aqueles que incitam o rebanho do Senhor ao erro. Essa é a mensagem de Judas 1, versículo de número 7. Amém? Todos entenderam? Então, até aqui nós respondemos as duas questões. Qual é o sentido do texto? E agora, qual é a mensagem do texto? Nos resta uma terceira e última reflexão, uma terceira e última pergunta. Qual é a aplicação do texto? Eu preciso dizer, amados, que são tantas aplicações que eu preciso aí fazer uma seleção de algumas. E para hoje, para o nosso objetivo de hoje, eu de fato selecionei aí apenas 5 aplicações. Eu disse apenas 5 aplicações. Para você perceber que de fato são várias aplicações que nós temos aqui nessa passagem. Amém? Mas vamos às nossas 5 aplicações. Guarde isso em seu coração. Seja alimentado por Deus por elas. Peça ao Espírito Santo que lhe capacite a colocá-las em prática. Amém? Então, amados irmãos, a primeira aplicação que nós tiramos aqui de Judas 1,7 não poderia ser diferente. Ok? Ela é de fato direcionada para aqueles nossos amigos, para aqueles ouvintes que estão presos, que estão lutando contra práticas homossexuais. Não poderia ser outra aplicação, amados irmãos. E a mensagem do Senhor para aqueles que estão nessa situação é uma só. Jesus Cristo pode libertar você. Jesus Cristo pode libertar você. Na verdade, Deus pode tornar você uma nova criatura. Deus pode mudar os desejos do seu coração. Pode mudar a sua vida. Não há pecado que o sangue, o precioso sangue que foi vertido na cruz, não há pecado que este sangue não perdoe, não transforme. Não há coração, não há vida que Deus não modifique. Eu sei que tratar sobre este assunto, o assunto da homossexualidade, é bastante delicado, é bastante complicado para nós pastores, porque existe uma pressão da sociedade e leis estão sendo colocadas para tentar calar a igreja com respeito a esse assunto. Além disso, hoje, infelizmente, tudo é considerado homofobia. Mas veja, deixa eu lhes falar algo, aqueles que irão ouvir essa mensagem futuramente, não há nem um pingo, não há em nosso coração nem um pingo de sentimento contrário em relação a vocês. Na verdade, o que há aqui é um amor, é um carinho, um desejo para que vocês conheçam a verdade, e a verdade
os liberte, essa verdade tem nome, é Cristo Jesus. Para que vocês sejam libertados por Deus. E ouça isso. Se vocês precisam de ajuda, aqui está uma igreja que não vai negar a verdade, mas que com amor e com a graça de Deus, irá ajudá-los e orientá-los com respeito a este assunto, mostrando exatamente o projeto de Deus para a vida de vocês, sem negociar as verdades das Sagradas Escrituras, mas oferecendo todo o amparo e todo o carinho, como Deus assim nos prescreve. Amém? Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação, irmãos, é para aqueles que lutam com outras práticas sexuais ilícitas. E a mensagem é a mesma. Cristo pode transformar você. Como a Bíblia nos declara, aquele que está em Cristo é nova criatura. Peça a Deus em nome de Jesus que tire você desse mal. Peça ao Espírito Santo graça e misericórdia para que você vença essas práticas pecaminosas. Se você está metido na pornografia, na prostituição, com práticas imorais, está nutrindo desejos lascivos por aqueles ou por aquele que não é o seu cônjuge, a pessoa da aliança que você firmou diante de Deus e diante dos homens. Se você está com desejos lascivos em relação a outras pessoas, ore em nome de Jesus, porque Deus de fato pode transformar a sua vida, e em Cristo você pode vencer esse pecado e esse mal, amém? Em Cristo de fato você pode vencer, ser livre desse mal. Você precisa orar, reconhecer os seus erros, se arrepender, correr para a cruz, pedir ao Espírito Santo graça e misericórdia para que o sangue de Cristo fortaleça e santifique você. Amém? Terceira aplicação, amados irmãos, dessa mensagem é para aquelas igrejas que aí toleram o pecado sexual dos seus líderes. Nós falamos sobre essas igrejas no decorrer dessa mensagem, aqui há uma aplicação especial para essas igrejas que fecham seus olhos em relação ao pecado sexual dos seus líderes, dos seus pastores. Veja, amados irmãos, é preciso ter cuidado. É preciso ter um cuidado enorme. Quando se tenta fazer ou se apresenta qualquer denúncia contra os líderes da igreja, todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos, inclusive, de que vários pastores e vários ministérios foram destruídos por causa de falsas denúncias, denúncias infundadas. E eu amo, irmãos, a igreja presbiteriana também por causa disso. Porque não é qualquer denúncia que nós recebemos. Tem que haver prova. Tem que haver prova, senão o processo nem prossegue. Tem que haver prova. Em relação à denúncia contra os seus líderes, presbíteros, pastores, diáconos, aí, irmãos, é que a questão é tratada ainda com maior zelo. Então não é qualquer denúncia que a nossa igreja recebe. E a gente não pode assim considerar tudo e qualquer coisa que as pessoas dizem com respeito ao pecado dos seus líderes. É preciso ter um cuidado, porque afeta todo o povo de Deus. Mas veja, eu estou falando aqui para aquelas igrejas que têm prova, que sabem, cujo pecado dos seus líderes é do conhecimento geral de todos, e que simplesmente se calam com respeito a isso. Ouça isso em nome de Jesus. Não esteja debaixo de uma liderança que é a vergonha do Evangelho. Eu vou repetir, porque a aplicação
é apenas essa. Apenas aqui os irmãos entenderam. A aplicação é essa. Não esteja debaixo de uma liderança que é a vergonha do Evangelho. Amém? Quarta aplicação. Ei, pastor, só pior. E quarta aplicação, irmãos. E essa é para aquelas igrejas, amados irmãos, que não apenas escondem o pecado dos seus líderes, mas que os seus líderes toleram, aplaudem, normalizam, tentam normalizar o pecado no meio do rebanho do Senhor. Igrejas liberais, igrejas que chamam de certo aquilo que a Bíblia diz claramente que é errado. Há igrejas que dizem que Deus aprova aquilo que a Bíblia claramente diz que Deus abomina. Igrejas, irmãos, cujos seus líderes não apenas aplaudem, apoiam, toleram, mas estão inundados nessa prática. Eu estou falando de igrejas inclusivas, que aceitam todo e qualquer pecado. E aqui, irmãos, a mensagem é ainda mais enérgica, porque nós não temos dúvidas quanto a isso. Não temos dúvidas quanto a isso. Aqueles que estão em igrejas assim, não estão sendo liderados por pastores que foram claramente chamados por Deus para o sagrado ministério. Vocês estão sendo liderados por falsos profetas. A mensagem nua e crua é essa, é muito direta. O ministro do Evangelho, um pastor, ele foi chamado para pregar aquilo que Deus disse. E ele não pode negar aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado. Ele não está cumprindo o seu chamado. E novamente, se você está numa igreja assim, saia dela. Não esteja debaixo de uma liderança que é vergonha para o Evangelho. Agora, amados irmãos, a quinta e última aplicação, e aqui nós terminamos, amém? E a quinta e última aplicação, assim como a primeira, não poderia ser diferente. Porque, de fato, esses falsos profetas, que estão também imbuídos com práticas sexuais ilícitas, porque como nós argumentamos, como nós afirmamos, o falso evangelho anda de mãos dadas com práticas sexuais ilícitas. Existem várias pessoas que foram abusadas por essas pessoas. Famílias que foram destruídas. Irmãs, como nós também afirmamos, não querem falar sobre igreja, sobre Deus, sobre a palavra do Senhor, sobre o Evangelho, sobre Cristo Jesus. E aqui uma mensagem com muito carinho para vocês. Nós entendemos a revolta de todos vocês. O homem de fato é falha. Sem a graça de Deus a situação é pior ainda. Sem a graça de Deus, irmãos, todos nós somos suscetíveis ao erro. Na verdade, todas as aplicações que nós realizamos até aqui foi com esse santo temor em nossos corações, rogando ao Senhor que, ensinando assim a igreja, o povo de Deus, nós também não sejamos alvos desse mesmo pecado. Mas voltando ao nosso ponto, nós entendemos a revolta de todos vocês. Os homens são falhos, mas ouça isso, não transfira a Deus, não transfira ao Senhor a revolta que vocês sentem pelos homens. Perdoem. Permitam-se ser curados pelo Senhor. Permitam-se ser curados pelo poder do Evangelho. Longe de Deus, sem um perdão, ninguém será feliz. Peça a Deus graça para perdoar. Peça ao Espírito Santo para que fortaleça você, para que lhe dê forças para oferecer perdão. E novamente, corra para Cristo Jesus. Não deixe que este incidente, me permitam usar essa expressão, ou que esse mal, esse trauma que vocês viveram, afaste vocês de todos os caminhos do Senhor.
não transfira para Deus o mal que pessoas cometeram contra vocês. Não se afaste do Senhor. Amém, amados irmãos?